noite. Hoje cedo o prefeito despachou aqui em Joinville e depois se largou para Florianópolis, onde ele palestra. Essa é a Semana do Meio Ambiente e ele faz uma palestra lá sobre energias limpas e vai ouvir também, porque é um seminário. Foi ouvir, já deve estar voltando essa hora que o programa está indo ao ar. E amanhã quem se filia, quem troca de partido, deixa o PDT, aliás, ele já tinha se afastado do PDT, e se filia ao PSB, é o vice-prefeito Rodrigo Coelho. O Rodrigo é de uma família de político, o pai dele já foi deputado, foi vereador aqui em Joinville, naquela safra que elegeu o Luiz Henrique da Silveira. Foi um período onde o PMDB era o partido da juventude. O Luiz Henrique tinha 30 e poucos anos, e nessa idade, menos que isso, os secretários dele, Osni Pisque, o Dilson Brisque, o Mauro Moura, enfim, para encurtar, só não era jovem as duas mulheres, que era a Juraci Brosgo e a dona Edla Jordan. O resto era tudo uma juventude. E na Câmara de Vereadores também tinha, embora tivesse veterano, quem se notabilizava na Câmara de Vereadores era o Aderbal Tavares, que depois acabou subindo à secretaria e foi substituído pelo Jaime Wieser, que também era um trintão. Mas os mais notáveis eram o João Norberto Coelho Neto, que representava o sindicalismo joinvilense, ele era da diretoria dos sindicatos bancários, e o Celso Pereira, um jovem advogado com uma barba gigantesca, parecia mais um pastor mórmon, mas dono de um bom discurso, sólido, enfim, era um pessoal jovem que era a cara do PMDB de então e que não se renovou, que envelheceu. E agora o Rodrigo é filho do João Norberto Coelho Neto. Quem sabe esse PSB venha a encantar a juventude, venha atrair a juventude para a política e com isso proporcionar uma renovação de qualidade nos quadros políticos, não só de Joinville, mas de Santa Catarina, do Brasil, que nesse ínterim atraiu muita gente dona de um populismo barato, um populismo improdutivo, porque os quadros qualificados, aqueles que passavam pelas universidades ou passavam por uma atividade social dentro de empresa, dentro de sindicato, esses acabaram se afastando. Então nós vemos aí, quando aparece radialista que faz polícia, quando aparece... Enfim, a pior qualidade da política se instala quando a fatia qualificada da sociedade se afasta. Boa sorte para o Rodrigo, é uma grande pessoa, um grande caráter, um cidadão de qualidade. E, aliás, os Rodrigos estão pontificando na política, porque tem o Rodrigo Facchini, que é presidente da Câmara, que é filho do João Facchini, e já um bom quadro de política, ele ex-padre. E o Rodrigo Bornholt, que é o presidente do PDT, é o cônsul da Alemanha em Joinville, que é um outro jovem de alta qualificação. Eu sempre disse que o Rodrigo tem um perfil mais para ser um magistrado do que para ser político, porque em política você tem que engolir alguns sapos e o Bornholt não é muito afeito para isso, e nem o Coelho, pelo que me consta. Maria Cristina, amanhã é dia de São João. Se você dá uma olhada no espectro de aniversariantes... É amanhã, não é hoje, dia 24? Hoje. Onde é que eu estou com a cabeça? Ontem, que amanhã era... Em alguma festa junina. Então, muita gente nasce em março, que são os filhos de São João, né? Dá uma fogueirinha, um abracinho, um quentãozinho, acaba gerando esse subproduto que é a geração de março. Como é que era o teu São João, Maria Cristina?
Pois é, bem diferente do que é aqui em Santa Catarina, porque eu sou carioca, né? E no Rio, quando eu era menina, Ninguém é culpado, né, de um lugar onde nasce. Não, não é. Nossa, olha, eu sou carioca, mas eu me sinto mais joinvilense do que carioca, tá? Abro aqui o parênteses. Aqui foi o lugar que eu escolhi para viver e eu não troco essa terra por nada. Mas quando eu era menina, a gente tinha festa de São João na rua. Eu morava num bairro, né? E a gente tinha, assim, os vizinhos se reuniam. Eu nem sei quem ensaiava aquela gurizada toda. Ó, gurizada é um termo aqui do Sul. Do Sul. No Rio é aquela molecada, né? A garotada. Aqui no Sul é guri piá. É. Piá. E eu nem sei quem ensaiava, mas tinha sempre alguém que reunia a galera da rua e ensaiava. E a gente dançava todo ano quadrilha na rua, né? E na escola, mas isso espontaneamente. Um mês antes você começava a se reunir, a formar os pares, a ver quem tinha música, e tinha sempre alguém que tinha os passos, né? Isso naturalmente. Uma coisa que a gente não vê aqui. Eu, pelo menos, não vejo essa comemoração espontânea, assim. Tem nas escolas, né? As escolas comemoram São João. São João de Itaperiú tem a maior fogueira de Santa Catarina e dizem que é uma das maiores do Brasil. As Curra também tem uma gigantesca. E na minha infância, a festa de São Pedro era a festa do padroeiro, que é logo em seguida, né? Quase emendava. E a festa de São João era a segunda maior festa da paróquia. Então tinha as novenas de São João. E essas novenas... mantinha um vínculo religioso. O próprio nome diz, eram 9 dias de orações à noite. E o meu avô era o sineiro, meu avô por parte de mãe era o sineiro da igreja. Quem toca o sino? Assim? É, sineiro, né? Que bacana. E ele tinha uma outra função, que era atirar as roqueiras. O que é uma roqueira? A roqueira é um bloco de ferro quadrado, né? Desse lado, desse tanto de largo. Um buraco grande de um dos lados, que ia até a metade do bloco, e um furo fininho do outro lado que emendava lá embaixo, que servia de olho. E para que serve então, isso? esse buraco grandão enchia de pólvora, socava com tijolo, com qualquer coisa que tinha ali. E botava um fio de pólvora naquele buraco fininho, e tocava fogo e corria. Então aquilo dava um estrondo medonho, né, que se ouvia em todos os cantos de Gaspar, e junto com o sino atraía as pessoas para a novena. Então era tirado 9 vezes, era 81 vezes ao longo da novena. 9 vezes todo dia antes da novena, para atrair as pessoas. E eles atiravam aquilo no meio de um capoeirão que tinha, um mato Isso que tinha, em Gaspar. Né? Em Gaspar, lá no Morro da Igreja, aquela igreja lá em cima do morro, deve conhecer, já passou por lá. Quando terminava a novena, dava para plantar milho, porque aquela roqueira com caco de tijolo tinha devastado a vegetação. Nossa Senhora. E aí fazia fogueira, e no último dia, no dia de São João, no dia 24 à noite, então acabava a missa, mesmo os que não tinham ido à missa, iam tudo lá para o pátio de festejos da igreja, e era feito um leilão da fogueira. Aí o sujeito mais rico, mais influente, comprava aquilo e tinha um cabo lá do topo da fogueira até embaixo, e o sujeito amarrava ali um foguete, e aquele foguete ia para aquele cabo acima, e lá em cima, ao explodir, ele incendiava o combustível que tinha, tocava fogo na fogueira. Acendia a fogueira. Olha só. Será? Então, isso é interessante, né? Porque tinha fogueira também, lá no Rio tinha fogos, coisa que a gente quase não vê. Muito bombinha. Né? E eu lembro que o meu irmão, moleque, assim, meu irmão sempre teve um tino comercial, assim, bom. Ele armava umas barraquinhas e vendia bombinha, estalinho, essas porcariazinhas que fazem barulho, sabe? E sempre tinha um trocado aquela criatura nessa época, porque, claro. Né? Porque todo mundo comprava, os amigos, né? Os coleguinhas compravam aquilo e tinha essa barulhada, e isso era muito bacana. Tinha balão também, mas já não tinha muito, porque já começava
Eu estou falando dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. Eu tenho 45 anos. Já começava a ter toda uma conscientização para o uso de balão. A tradição do balão, né? Então já começava a ser coibido, né? Mas de vez em quando ainda aparecia um balão grande assim. Aqui pro sul nunca, não me lembro, nem Florianópolis, nem Porto Alegre, nem a minha região lá do Planalto, que eu sempre fui dividido. E não as havia roupas, tradição né? de balão. Não. As roupas ninguém precisava, né? Como não? O Tinha xadrez, que fazer o xadrez, figurino? Não. O xadrez era a roupa tinha um tecido chamado riscado, porque era tudo xadrez que nem essa camisa aqui. Eu tô vendo tua camisa, né? eu tô lembrando disso. Você veio a caráter hoje. A caráter hoje. Aí tinha xadrez verde, que nem esse, tinha um azul e um vermelho, né? Então, você ia no mercado daqueles, ou no de caçador de arroz, parecia que estava tudo uniformizado, né? Era não. camisa de homem xadrez tudo bem, riscado. mas assim, a minha mãe era professora e sempre costurou, né? Sempre costurava para ela, costurava para mim, né? Minha mãe fazia vestido para mim, sabe, de caipira, com rendinha, e sabe, dava aquele capricho. Aquilo era muito bacana. Né? Dava o toque na coisa. Mas São João era uma festa muito bonita. Você muito bacana, muito gurizada, popular. E tinha tudo que guri pequeno gosta, né? Que não era comum no dia a dia. Hoje você vai em qualquer mercado, você encontra cocada. Você encontra rapadura. Tem isso, né? Pipoca. Na minha infância Maria era só num mole, festejo desse, né? Era só num festejo desse que tinha essas coisas que gente de fora vinha para vender, vinha trazer a pipoqueira num caminhão e descia ali, tudo aquilo era um espetáculo. Tinha os doces típicos, assim. Né? Os cheiros, as coisas, né? Na roça, lá no interior, os festejos que a gente fazia nas proximidades de São João, era quando tirava a brasa do forno para botar o pão, aí naquela brasa você enterrava batata doce, você enterrava milho verde com casca e tudo, gurizada, né? E assava aquelas batatas, fazia aquelas coisas, pinhão, né? Pinhão assado, aí depois esmagava, slambuzava de carvão, porque tudo era no carvão. Isso é muito bacana. Mas era muito bom. Maria Cristina. Então. Vamos adiante com mais um capítulo da nossa novela, da dona Clara Herrmann, isso? Pois tá uma novela mesmo, dela, porque né? Como é muito grande, na verdade é só um pedaço da vida, que é essa chegada no Brasil e os primeiros tempos de adaptação, né? Mas como é muito grande, são muitas páginas, eu dividi em partes. E toda semana eu coloco uma parte no meu site. E as pessoas estão... E no jornal. É assim, ó, eu coloco no site, eu comento aqui e você publica no jornal. Então, assim, tem várias frentes. E as pessoas comentam e acompanham e ficam esperando. É muito bacana, né? E tem todo esse comentário de, poxa, como é que era? Né? Porque você tem uma visão muito romanceada do que era o imigrante, né? E ela coloca ali com todas as letras, os sustos, os medos, as angústias, né? E de uma forma muito clara, de uma forma muito leve, muito bonita. Ela tem um texto... Como era o nome do marido dela? Era o... Georg Herrmann. Georg Herrmann. Então vamos ao resumo da ópera. O Georg Herrmann, um alemão que veio aqui para o norte de Santa Catarina, se instalou em Corupá, mas aqui não logrou sucesso em obter uma esposa, escreve para os parentes dele lá na Alemanha, os parentes distribuem o currículo do mocinho, e ele volta para lá e passa a observar todas aquelas que tinham se candidatado a ser esposa, e nenhuma delas serviu, e ele acaba casando, se apaixonando, se ligando, com a dona Clara, que era empregada, trabalhava na casa do irmão dele. Aí eles casam, trazem boi, trazem cabra, galinha, enfim, trazem tudo que era para começar a vida e vem de lá. Então, a parte que a Cris contou até agora termina quando ela chega em Joinville, depois de desembarcar em São Francisco, só se dá acordo
da situação em que está quando o navio se afasta, que ela veio lá, vai o que restava da minha pátria embora, agora estou numa Esse terra trecho estranha. é muito emocionante, né? É. E ela, na semana passada, Parou. ela estava em Joinville. E Estava agora? em São Francisco. E aí ela começou a viagem pelo Rio, né, pela Baía da Babitonga, para vir para Joinville, e depois por terra até Corupá, até Ranza. Tá, né? e o que ela descreve? Bom, primeiro os choques, assim, né? Primeiro, ao chegar em Joinville, os choques... E da viagem, ela não descreve nada? São Francisco aqui, a Bahia? Não, ela não fala da Bahia. Ela fala só do transporte, pela hidrovia. A hidrovia é o nosso querido Cachoeira, que a gente hoje não vê mais como uma hidrovia, mas durante muito tempo ele teve esse papel fundamental na cidade, né? Mas ela se detém em Joinville um pouco, porque em Joinville ela diz assim muito claramente, ela se sentiu mais em casa. Em São Francisco ela se sentiu no Brasil. As pessoas falavam português, pouca gente falando alemão. Então né? era tudo muito estranho. Quando ela chegou em Joinville, ela coloca que ela se sentiu em casa, porque as pessoas falavam alemão. Ela diz que Joinville parecia... Eu vou ler um trechinho para vocês. Ela diz que Joinville parecia uma pequena cidadezinha alemã, com suas casas, com jardins, com roseiras bem cuidadas. Então ela se sentiu... Ela teve uma referência, né? E gostou da cidade. Então foi um momento de paz naquela mudança toda na vida. Ela diz assim, olha, em São Francisco eu descobri que estava em uma terra estranha e Joinville encobriu essa impressão novamente, pois aqui se ouvia apenas a língua alemã e a cidade se parecia com uma pequena cidade alemã. O que a fazia parecer assim eram os jardins em frente e dos lados das casas e suas espécies de plantas alemãs que resplandeciam. Havia muitas rosas bonitas. Cada um aqui buscava criar um pedaço da pátria alemã. Apenas a linda e grande Alameda das Palmeiras, no meio da cidade, lembrava o Brasil. A gente está falando de dezembro de 1903. Foi quando ela passou aqui. O Bristling já tinha plantado a Já, Alameda, né? Isso é de 1800 mas finalzinho não faz muito de tempo. 1860. Elas não estavam no porto que tem hoje, não. Não sei. Não. Né? Mas isso tem muito tempo. Mas assim, a cidade, ela já tinha, virada do século, Joinville devia ter uns 20 mil habitantes. A maior parte deles na área rural ainda, né? Mas ainda tinha essa característica de ser uma cidade com essa cara alemã ainda. Né? Um morrozinho, né? Pequeno. Engraçado, ela conta uma passagem interessante. Bom, primeiro assim, né? Em Joinville nós finalmente tivemos chão firme sob os pés. Você pensa uma pessoa que passou um mês dentro de um navio balançando, chegou numa terra estranha, com uma língua estranha, costumes diferentes, São Francisco do Sul, depois pegou um vapor, de novo balançando, para começar a sua viagem para sua casa, né? Mais tudo água, por mar, né? Tudo por mar, tudo por água, né? E aí ela fala, tivemos chão firme de novo sob os nossos pés. Olha só. Isso que não passava nenhum caminhão na época, né? Porque senão ela ia ver que o chão que ela está chamando de firme era uma pissarra. Mais ou menos, né? Não é bem assim. E aí ela fala dessa questão fala de algumas estranhezas. Ela diz o seguinte, no hotel obtivemos uma refeição bem alemã, tá? Então, aquela coisa de se sentir em casa. E depois queríamos desfrutar de um sono na terra. Agora, olha a estranheza. Ela vinha de Berlim, uma cidade grande, né? Então, quando ela chegou no hotel, o que ela fez? Ela seguiu o hábito dela, que era, primeiro abrir as janelas, né? Tava calor, né? E o marido dela rapidamente fechou. Aqui, né? Era verão, aqui era verão. E o marido dela rapidamente fechou por causa dos mosquitos. Muitos mosquitos, muito mosquito. E aí depois ela fala o seguinte, que ela, como ela fazia na terra dela, né? Como se fazia num hotel, ela trocou de roupa e deixou o sapato do lado de fora da porta, para que um camareiro, alguém do hotel, pegasse, limpasse e no dia seguinte colocasse ali de volta para ela usar. Difícil, mas... Pois é. Aí o meu marido, ela diz assim, então eu coloquei rapidamente meus sapatos na frente da porta para escovar.
Mas, mais rápido ainda, meu marido os buscou novamente, com a observação de que esse tipo de coisas não existia aqui. E quem saberia se os sapatos ainda estivessem de manhã no mesmo lugar? Olha só. Terra estranha, pensei eu, e vesti meus sapatos no dia seguinte um pouco descoloridos. Quer dizer, ela começa a se dar conta das diferenças, né? E também da imagem que esse imigrante também já fazia da realidade local aqui, né? E começa a se adaptar, né? Aí ela fala da tipografia BEM, do Kolonizeitung, né? Das coisas que ela foi identificando e falando um pouquinho de Joinville. É interessante que tem um momento, antes de seguir a viagem, que um amigo do marido aparece para seguir viagem com eles, né? E aí olhou os animais assim meio magros e tal, e estranhou, comentou, e olhou para ela também. E aí ela coloca assim, que talvez ele estivesse achando ela também muito franzina, né? E fala o seguinte, ó, talvez eu não desse a impressão de uma esposa certa de agricultor, mas era esta mesmo que eu pretendia ser, porque era uma mulher pequena, franzina, ela diz que batia abaixo do ombro do marido. E com certo grau de sofisticação, porque a Alemanha também, o interior da Alemanha, era um interior rude, né? Maria Cristina, das pessoas usavam bota no inverno, mas ela não era agricultora. No verão andavam descalços, lidavam a mesma rudeza que ela eventualmente viu no pessoal que estava aqui, até na questão de tomar cuidado com os calçados que eles podiam sumir se bonitos fossem. Que coisa, que era uma coisa, os suíços que vieram para cá eram fichados na polícia por roubo, por furto. Nossa, o governo mandou para cá. Isso eu não sei, assim. Mas que ela encontrou uma realidade diferente da que ela estava acostumada e narrou isso de uma forma muito, muito interessante, foi. E aí ela começa a falar da viagem muito detalhadamente, né? E fala da estranheza dela e dos animais que ela trouxe. As galinhas pararam de botar ovo. Então assim, teve toda uma adaptação, não só dela, né, mas dela, do marido, animais. Dos animais. E ela fala assim, ó, no navio, as nossas galinhas punham ovos diariamente, inclusive com a mudança de fuso horário. Agora tudo isso tinha passado. Elas aqui precisaram se ocupar com o calor e com o balanço em suas gaiolas e já tinham o suficiente para fazer. Quer dizer, até os bichos estranharam, né, o calor, o local. Imagine ela, né? Muito, muito interessante. E o que mais que ela descreve em Joinville? De Joinville... E das pessoas? Não, ela não fala das pessoas. Ela fala de uma em especial, que é a Frau Bem, que é a Alvine Bem, que era a viúva do tipógrafo do Kolonizeitung. Sim. Né? Ela diz o seguinte, ó, que naquela época já existia, naquela época já era um jornal tradicional na cidade. Sim, o Otto tinha fundado. Né? E o tipógrafo era o Karl Bem, esposo dessa Alvine Bem. Eu tive a felicidade de conhecer a proprietária, a querida, amável e velha Frau Bem, que mais tarde também voltei a visitar quando vim uma vez a Joinville. Ela já descansava, aí a Brigitte, que é a tradutora, colocou... já estava aposentada, né, de sua vida cheia de trabalho, e seus netos administravam a obra dela e de seu marido. Também conheci outras famílias alemães e vi que todos se sentiam bem e satisfeitos. Todos se conheciam, ela fala de uma forma muito geral, todos se conheciam e viviam quase como na Alemanha, já que para as reuniões sociais havia várias sociedades disponíveis. Naquela época já tinha várias sociedades, né? As sociedades remontam ao início da colonização. E por que várias sociedades? Era conforme as origens dessas pessoas, porque os povos de língua alemão, conforme a região, eles tinham seus próprios costumes, seus próprios hábitos. E o suíço mais ainda, né? Porque já era um outro país. Mas dentro da própria Alemanha... As sociedades eram uma característica desse lugar, né? Já tinha as sociedades culturais,
de teatro, a Harmonia Lira já existia, de música, de tiro, né? De ginástica. De ginástica. Então, tinha várias. E ela lamentou ter que sair daqui, na verdade, né? E fala assim, olha, mas nós não podíamos mais permanecer em Joinville. Ainda estávamos a 87 quilômetros do nosso destino. E por isso tínhamos que seguir, né? E aí ela vai seguindo. E à medida que ela vai seguindo, ela vai se dando conta do que era ser imigrante nesse país. Ela foi porque, assim, olha, Joinville era uma cidade já estruturada, né? Com mais de 50 anos de fundação, né? Ela já parecia uma pequena cidade alemã, já tinha uma estrutura. Tinha ruas bem traçadas. E ela começa a entrar pelo interior, pela mata, por caminhos, para chegar a Corupá. E aí ela vai se dando conta do que é ser imigrante, do que esperava ela. Que é um país, né? Selvagem, né? Ermo, sem comunicação, tudo abrindo, né? Que era eles construindo uma nova fronteira para esse país, né? Que estava começando a deixar o litoral, né? Se você olhar em 1900 o mapa do Brasil, com exceção de Minas Gerais e São Paulo, o resto ainda estava pendurado na fímbria litorânea, né? Cris? Então, e aí ela chama atenção, assim, aí ela vai falando da viagem, das dificuldades. Ela era uma mulher pequena, então, assim, no local onde ela estava, na cabine da carroça, não sei exatamente qual o nome daquele... daquilo que levou ela, e onde ela dormia, né? Deve ser pernoitava. São Bento Wagner, né? Aquele carroção de São Bento. Era pequeno. Então, mas com toldo, né? Porque eles estavam levando coisas que não podiam tomar chuva. Então, devia ter toldo e ela ia abrigada dentro. Ia abrigada ali. Então, ela vai falando disso. Ela relembra um caso do navio, uma dificuldade do navio, quando ela e o marido estavam no convés. Isso, ela já lembrando a viagem. Estavam no convés e, de repente, uma onda varreu o convés e levou o marido. E ela pensou, meu Deus. Fiquei viúva antes de chegar, não. Isso. Mas o marido conseguiu se agarrar em algum local, que eu não me lembro aqui, né? E se segurou, né? E aí ele não foi levado pela onda. Então, assim, ela vai descrevendo essas dificuldades, isso tudo que a gente não faz ideia do que seja hoje, né? Mais adiante você vai ver assim uma estranheza dela com calor, com os barulhos. E aí tem uma passagem que parece Causo do Herculano, sabe? O Herculano que a Cris está falando é o Herculano Vicenzi, que virou jornalista, que virou especialista em questões do interior e foi um dos grandes estimuladores da pequena propriedade em Santa Catarina. O Herculano é um exemplo. Né? Ele tem foco na vida rural, né? E nesses muitos anos de trabalho como jornalista, o Herculano colecionou causos. E já publicou alguns livros com esses causos. 3. Né? Eu estou em todos 3 lá, sou vítima dele. Pelo menos. Então. Mas você vai falar do causo que se assemelha ao Herculano quando nós voltarmos do intervalo. Então tá ok. É um minutinho só, nós vamos e voltamos. Estamos de volta. Conversamos aqui, Maria Cristina e eu, sobre a dona Clara Herrmann, que foi uma imigrante italiana e alemã que chegou aqui na região no início do século como parte do movimento de povoação do trecho do Vale do Rio Itapucu, de Jaraguá para São Bento. São Bento já era uma colônia formada, já tinha passado pela Revolução Federalista. Jaraguá já era uma cidadezinha instalada, também com toda uma estrutura de cidade, fundada pelo Emílio Jordan. E o movimento ali naquela região era povoar na direção de Schroeder e na direção de São Bento. E aí Corupá e o marido dela adquiriu uma gleba de terra lá em Corupá e foi buscar uma mulher na Alemanha. E a história, quem escreveu é essa mulher, desde que sai da Alemanha até os primeiros anos dela aqui em Joinville. E é isso que nós estamos reportando aqui, que a Cris está contando. Eu sou um ouvinte como vocês em casa. Cris, qual é o caos?
O caos é o seguinte, nessa viagem, eles pararam numa pousada e aí depois do jantar, ela e o marido saíram para passear, dar uma caminhada nos arredores. E ela ouviu um ferreiro martelando, né, trabalhando de noite. Ela ouviu, esperou e tal, e eles continuaram a caminhar e aquele ferreiro martelando, né? Teve uma hora que ela parou e perguntou, não, mas de noite, quem é que está martelando? E aí o marido só respondeu, o ferreiro. Tá. Aí ela... Demorou para descobrir quem era. Aí ela falou assim, após 1 hora, ainda o mesmo martelar. Desta maneira, tive novamente que perguntar se ele lhe martelaria através da noite toda, né? E a resposta que ela teve, lacônica, assim, parece que sim. Né? E o marido nada, né? Só bem lacônico. E ficou mesmo, ainda muito tempo no seu martelar. E tive que me contentar com esse fato. Muito tempo depois é que eu percebi que esse ferreiro tão caprichoso... Era um pássaro. Era um sapo. Um sapo. Aí a Brigitte botou ainda a nota da tradutora, um sapo martelo. Quer dizer, ela estava... que nós chamamos sapateiro, na verdade. Sapateiro? Né? Então, muito assim... E o marido, um tirador de sarro, né? Porque deixou ela no engano. Né? Ficou de gozação. Deixou ela, né? Tirando sarro, se embebedando do desconhecimento da mulher das coisas da terra. Então, é interessante, ela fala das construções. À medida que ela ia entrando pelo interior, né, de Santa Catarina, e rumo a Corupá, ela vai falando das diferenças. Olha, quanto mais longe da cidade nos afastávamos, mais primitivas eram as condições em que as pessoas moravam. Olha, ela vai começando a tomar pé de uma outra realidade. Muito frequentes eram as cabanas bem pequenas, feitas de palmito, isso em 1904, hein? Então, olha só, com cobertura de folhas e com um anexo de fogo de chão como cozinha. Casas de madeira, naquele tempo, eram ainda recursos muito caros, já que as tábuas eram serradas principalmente à mão e serrarias existiam apenas raramente. Também as estradas ainda não eram aptas para transporte pesado. Quer dizer, a gente pensa assim, que essa é uma realidade só do início da colonização? Sim, só que houve vários inícios de colonização. Sim, a colonização era um processo. Né, então, naquele caminho para Corupá, para Hansa, aquilo era um início. E as casas, as construções ainda eram bem rudimentares nessa época, né? Muito interessante. E ela fala, engraçado, é que a gente acha que essas construções com folha, com telhado, com folha de palmito são frágeis. Eu tenho sempre a impressão que vai chover. Quando eu vejo os desenhos... Não tem como. Que vai chover. Mas ela diz que não. Olha, ela se hospedou nessa viagem até Hansa. Sim, de 80 e tantos quilômetros, ela deve ter gasto com isso uma média de 20 e poucos quilômetros por dia, pelo menos 2 ou 3 noites no Eles caminho. não falam quantos dias, mas tem alguns pernoites. E num desses pernoites eles ficaram numa casa com folhas de palmito. Né? E aí ela fala assim, ó, não palmito, palmeira. O telhado do pequeno anexo da casa se estendia pouco acima das nossas cabeças e era coberto de palha. E era ali que as baratas sentiam-se em casa. A folha para a cobertura de telhados é obtida de uma palmeira que cresce na mata. Agora, olha só, quando a cobertura é feita de uma camada bem grossa de folhas, dificilmente a chuva é capaz de passar, além de durar por alguns anos. Então, a gente fica olhando com o nosso olhar urbano de 100 anos depois, né? E acha que aquilo é frágil, que aquilo é rudimentar. Aquilo funcionava, né? Funcionava. Tu é urbana, tu também não conhece essas coisas. Não, só então, de ilustração, nós temos estudos. O palmito Jussara. Esse palmito Jussara, ele dá um tronco reto e a cabeça do palmito ele busca ficar fora da floresta. Pelo menos o topo da cabeça ele quer ter no sol direto. Então ele dá ele cresce? Então ele cresce
chega a dar 30, 40 metros de altura, um palmito velho. Um palmito velho desse, Cris, você racha ao longo dele, então ele dava umas ripas. E aquilo, 100, 200 anos depois, aquelas ripas, é um cerne aquilo. Aquela ripa. Muito difícil de se cortar assim. Para rachar é só meter o machado aqui e racha de fora a fora. Aí tira, dá uma arrumada e fazia sarrafo desse tamanho. Descasca, que você fala? A folha dessa palmeira não serve para cobertura, a folha do palmito. É uma palmeira baixa, dessa altura, chamada palheira. Palheira, era chamada de palheira. E lá, a gente cortava aquilo, as nossas casas lá no interior, elas eram de telha, eram casas boas, mas o rancho para porco, para chiqueiro, que tivesse que ampliar rapidamente, era feito disso. Então, esse sarrafo tanto servia para você encostar um no outro para fazer as casas, como aí você pegava aquela palheira, que ela não é em tirinha, assim como é do palmito, ela é fechada, como uma folha de banana, depois ela abre, e dobrava o pezinho dela aqui, em torno desse sarrafo, e tu ia amarrando. Ia amarrando. 2, 3 camadas daquela. E depois era só ir lá no telhado e amarrar aquela vara comprida, uma sobre a outra, ela se sobrepunha. Podia chover canivete, que ali não passava água. E por anos. 2, 3 anos. Você chegou a pegar isso? Os nossos currais de porco, quando nós sim. tínhamos o curral de porco também coberto com telha. Mas aí, esse ano nós vamos ter 10 porcas dando cria. Então você fazia aqueles currais provisórios para as porcas. Tem que ampliar. Porque cada porca tinha que ter uma baia, porque senão uma mata o porco da outra, com seus filhotes. Olha só. Né? Então você, conforme as porcas que davam cria, você criava uma baia separada para ela. A baia já existia, você só renovava os telhados em cima se demorasse muito. Então, que interessante. Eu acho interessante, assim, é que é difícil imaginar isso funcionando e não deixando vazar água e não sem vaza, goteira. Não vaza. Mais vaza. fácil na época, as telhas, elas não tinham essa precisão, essa coisa precisa que tem hoje. Era mais fácil as telhas da tua casa aparecer pingueiro, e sempre aparecia, do que um rancho bem coberto de palha. Olha só. Isso é muito interessante. Ela fala também da comida. Ela fala do pão de milho, né? Porque assim, o trigo ainda era um luxo. O trigo era um absoluto luxo aqui até a minha infância. Olha só. E aí ela fala que o pão de milho pode ter um bom sabor quando se adiciona um pouco de trigo. Trigo com batata doce, cozido para pão, mas é preciso se acostumar antes. Quer dizer, a estranheza, né? E, quer dizer, com a alimentação, com tudo. Tem um momento que eu não sei Eu só fui aonde. comer pão de trigo puro no seminário. Nossa, sério? Porque antes era como? Era misturado, assim como ela está falando aqui? Lá em casa era meio por meio trigo e fubá. Meio por meio trigo e fubá. Na minha casa, dos meus pais. Na casa da minha avó, por parte de mãe, eles ralavam cará. Cará? Cará. E misturavam com o trigo cará. Então era o pão de cará. Eu não gostava, ele tinha um gosto meio estranho. Então eu até escapava de fazer visita na minha avó por causa do pão, que eu não gostava. E aipim, mandioca? Porque o pão de aipim é gostoso, né? Mas não se tinha cultura na minha família na época de usar o aipim para o pão. O aipim era cozido e depois amassado, né? Então tinha gente que tinha isso. Você estava falando e eu estava procurando aqui porque eu queria falar, lembrar... Agora nós acabamos, agora tu tem que fazer... Pois né? Temos que fechar. Encerrar. Deixa um gancho da novela como uma novela, qual é? Bom, ela chegou... Suspense? O suspense é que essa viagem chegou ao fim, eu parei aí. Eu parei quando ela vislumbra Hansa, porque aí no próximo capítulo ela chegou na cidade, chegou na casa dela, né? No local onde ela ia viver até a morte dela, mais 60 anos. Ela morreu em 64. E, aliás, dia 26... eu não peguei a data, mas ela, se estivesse viva, ela faria aniversário agora também. Mas na próxima quarta-feira vai estar aqui a neta dela.
Vamos tentar trazer. Eu conversei com a dona Cristina, ela topou vir. Semana que vem, tudo dando certo, ela estará aqui conosco. Espero que tenham gostado. Quarta-feira tem mais. Tenham todos uma belíssima noite. Fiquem bem e nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, aliado querer. Boa noite.